Você já se perguntou como seria se começasse a fazer as suas próprias roupas hoje? Bem, se eu estivesse começando hoje, eu faria muita coisa diferente. Oi meninas, eu me chamo Thalita Oliveira. Eu sou estilista, design de moda e professora de modelagem e costura. E já faz mais de 7 anos que eu comecei nesse incrível mundo da costura e eu faria muita coisa diferente sim. Pensando em vocês que vão iniciar essa incrível jornada, eu trouxe algumas dicas que vai facilitar muito a caminhada de vocês. Primeira coisa que eu faria diferente, eu não me importaria com a máquina. Muitas meninas se preocupam muito com a máquina que deveriam obter agora no início. Tem que ser a qual marca? Tem que ser a melhor? Tem que ser a mais cara? Tem que ser a mais robusta? Tem que ser qual? Às vezes a gente pensa que o preço vai fazer muita diferença, mas na realidade a grande diferença está na habilidade de quem vai utilizar a máquina. Então pode ser a máquina mais simples para a máquina mais incrível que tenha no mercado. A diferença está nas mãos de quem vai manuseá-la e no esforço que essas mãos irão trazer na sua criação. Então você pode até pensar que aquela máquina que está ali no cantinho da casa da sua avó não vai dar certo para criar o meu incrível look, mas na realidade vai depender do seu esforço, do seu incentivo, da sua coragem de começar. No meu começo, eu fiquei muito preocupada com a máquina que eu iria adquirir, porque eu comecei costurando à mão. E aí eu estava preocupada, qual eu compro, qual marca eu compro? E eu queria muito que fosse aquela melhor máquina do mercado, mas não foi. Meu esposo, ele viu meu esforço costurando à mão e me deu uma máquina de segunda, não se duvidar, ela era até de terceira, e que só funcionava o ponto reto dela. Ela era bem velhinha, mas quando eu a recebi e vi o que eu poderia produzir com apenas aquele ponto reto, eu fiquei maravilhada. Então não é o preço da máquina, é a habilidade das mãos de quem vai usá-la. Não se importem com a máquina, se importem sim em adquirir essa habilidade e se esforçar constantemente para aprimorar. Segundo ponto muito importante, ignore as críticas. No meu começo, eu não ignorei. E por muitas vezes eu me senti mal e até tive vontade de desistir. Todas as vezes que eu recebi críticas, todas elas destrutivas, me afetou muito. E eu não conseguia deixá-las de lado. Eu acabava internalizando aquelas críticas. Existe, na minha opinião, uma diferença muito grande entre críticas e feedbacks. Ah, Thalita, você não aceita críticas. Não é isso. Existem aquelas críticas que vêm de pessoas que só quer criticar e não quer te dar uma mãozinha para te ajudar a entender mais. E existe o feedback, que é a pessoa que vai lhe dizer o que você errou e vai lhe dizer como resolver. Então, o que acontece é que a gente escuta muitas críticas. E quando a gente escuta essas críticas e internaliza, isso nos afeta. Isso faz querer que a gente acabe desistindo. Então, ignore as críticas dos críticos. Quando vier uma pessoa que vai dizer que o que tem que melhorar, é outra coisa, aí você aceita. Terceiro ponto, muito importante, praticar todo santo dia. Quando a gente dedica um tempinho para praticar, parece clichê. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais a gente dá um tempo para treinar, para apertar ali o pedal e ver a velocidade, para entender a funcionalidade da máquina, melhor vai ser para a gente conseguir aperfeiçoar a nossa habilidade. Então, quanto mais você dedicar tempo durante o seu dia para praticar, melhor vai ser para você. Ah, Thalita, mas eu trabalho. Ah, Thalita, mas eu tenho filhos. Ah, Thalita, eu não consigo organizar o meu tempo. Você então vai precisar se sentar e organizar a sua rotina para que diariamente você coloque tempo suficiente para praticar. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos. E não vale só ficar olhando vídeos de costura. Você tem que colocar a mão na massa, o pé no pedal, diariamente, mesmo que seja em pouco tempo. Porque aí você vai pegar o costume. E aí, quando você finalmente for fazer um projeto, você não vai ficar frustrada. Porque o que às vezes acontece é que a gente não pratica, e aí resolve um dia fazer uma determinada roupa e não consegue fazer nada, fica frustrada, e aí já desiste. Aí volta só depois de alguns meses de novo. Então, praticar diariamente vai ser melhor para que os nossos resultados futuros sejam bons e satisfatórios. Outro ponto muito importante. Escolha tecidos fáceis. Eu sei que quando a gente chega no armazém, a gente vê um brilho ali, vê uma flor ali, aí vê aquela malha ali, aí você quer comprar todos aqueles tecidos,
Mas esquece que aqueles tecidos que tem paetê, que tem malha, que é transparente, eles são mais difíceis de trabalhar. E para quem está começando, vai ser frustrante, porque você vai errar o ponto, vai deslizar, e aí você vai ficar decepcionado e vai ver, eu não nasci para isso. Sendo que você nasceu para isso, só escolheu o tecido errado para quem está começando. Então, escolha tecidos fáceis. Como? Quais? Tecidos com algodão. Tricoline, popeline, linho. São tecidos que você vai conseguir manusear melhor e não vai deslizar na máquina. Então, você vai conseguir fazer uma costura reta, com uniforme, e isso vai ser melhor para ter bons resultados, assim, principalmente para quem está iniciando. Então, quando você se dedica diariamente e escolhe o tecido correto, é mais fácil de aprender e adquirir essa habilidade. E aí entra um ponto que eu também acho que é de extrema importância e casa perfeitamente com esse. Escolha modelos simples. Porque eu quero aprender a costurar porque eu quero fazer aquele vestido que eu vi naquela modelo. Quero igualzinho, com todos aqueles tecidos esvoaçantes, com aquelas pregas. Você já quer começar logo com aqueles modelos bem avançados, e aí você não consegue. E aí você já vai lá dizer, não nasci pra isso, sendo que não é isso também. Você precisa escolher modelos que sejam simples, tenham cortes retos, que a costura seja reta, que não tenha muito decote, que não tenha muito recorte, que não tenha muita prega. Você começa com o básico, sobe de nível aos poucos. É 1% a cada dia. Quando eu comecei, eu escolhi um determinado modelo. E era saia godê. Era um modelo de saia godê. Para mim, era um modelo muito fácil. Eu não conseguia fazer saia reta, mas saia godê eu conseguia. E aí eu fiquei na saia godê. Fazia saia godê todo dia. Todo dia não, né? Quase sempre. Toda hora fazendo saia godê. Saia godê, saia godê, saia godê. Quando eu me senti confiante para subir, né, de nível, para ir para um outro modelo, eu fui sabendo que eu já estava muito boa na saia godê. Então, comece com modelos que são simples e insista neles. Faça eles inúmeras vezes, até que você se sinta confiante para mudar de modelo. Então, comece com modelos simples de cortes retos, recortes retos, que a costura seja só a costura reta, e pronto, que aí os resultados vão ser bons e isso vai te dar mais ânimo para continuar. Próximo ponto, sinta orgulho das suas peças. Eu morria de vergonha das minhas peças. Tinha vergonha de andar com as minhas peças, eu tinha vergonha do que as pessoas iam dizer. Ai, agora a Thalita costura. Ai, agora ela faz as roupas dela. Nossa, agora ela é costureira. Eu tinha vergonha de mostrar as minhas peças, porque as pessoas iriam criticar a costura, iriam criticar aquela habilidade que eu queria adquirir. Eu sentia vergonha. Mas, com o tempo eu percebi que isso era pura bobagem. Quando eu sentia orgulho pela peça que eu fazia, eu sentia ainda mais vontade de fazer outras peças. Então, sinta orgulho das peças que você está criando. E aí, isso já casa com o próximo ponto que vem. Supere os preconceitos que há. Porque muitas das vezes que eu falei que fui eu que criei a minha peça, tinha uma pessoa que comentava, agora tu costura? Agora tu vai virar costureira? Pois tu vai morrer de fome. Os preconceitos da sociedade, um ofício que é tão bonito, que é desvalorizado justamente por conta desse preconceito. Como se costurar fosse algo menor, fosse algo inferior. Sendo que eu acho que é uma habilidade que deveria ser mais incentivada. Por exemplo, como cozinhar. Todo mundo cozinha, porque precisa comer, né? E aí é uma habilidade que todo mundo gosta. Aí a gente vê várias pessoas compartilhando receitas de cozinha, de comida. E quase todo mundo sabe cozinhar. E eu acho que a costura deveria ter esse mesmo valor, porque é algo tão bonito você transformar um pedaço de tecido em algo que dá para vestir, em algo que vai dar para lhe proteger do frio, em algo que vai lhe proteger do sol, em algo que vai transmitir a sua mensagem, que às vezes você não quer falar, mas visualmente você vai conseguir transmitir. Então, acho que é uma habilidade que deveria ser mais valorizada, não só pelo fato de ser um ofício, mas de ser um talento, um dom que, uma habilidade, um dom, um talento que modifica a vida de uma pessoa. Certa vez, uma seguidora, ela me mandou um depoimento dela, que ela dizia, graças à costura, eu saí da depressão. Olha que lindo! A costura ajudou mentalmente uma pessoa a sair de um sofrimento que a gente sabe que é difícil, mas a costura ajudou. Através da habilidade de costurar, ela conseguiu
mudar a sua vida com certeza. E eu não falo só o fato do trabalho costurar, é de algo que vai te dar prazer, que vai te trazer alegria, que vai mudar o seu semblante, que vai te transmitir a outra pessoa algo que te representa, né? Porque o jeito que eu me visto traz uma mensagem que vai me representar. E aí você fazer a sua própria roupa, com o seu jeito, com o seu toque, vai transmitir a sua essência, a sua mensagem. Então a gente precisa quebrar esse preconceito. Comecei a costurar hoje, eu preciso anunciar para o mundo inteiro que eu costuro? Não. Mas você tem que ter orgulho do que você veste e dizer, ai, fui eu que fiz. Eu estou aprendendo a costurar as minhas próprias roupas. Eu estou fazendo as roupas das minhas filhas. É algo que vai quebrar com preconceito. Próximo ponto de muita importância. Não tenha medo de desmanchar e recomeçar. Eu no começo, quando eu errava, eu ficava tão chateada que eu jogava a peça e não queria mais costurar. Eu passava uns 2 meses com raiva da minha máquina. A culpa era dela. Sendo que era, na realidade, medo de fazer de novo e errar de novo. Mas não há problema. A gente precisa errar para aprender. Então, não tenha medo de desmanchar aquela costura que você fez torta e recomeçar. Se não quer recomeçar hoje porque ficou meio chateada, dá uma respirada, dá uma volta, aí no outro dia você recomeça. Mas não tenha medo de desmanchar e recomeçar. Outro ponto muito importante que vai fazer toda a diferença. Planeje os seus projetos com antecedência. Tal dia vai ter um evento na minha igreja. Eu queria uma roupa que eu mesma fiz. Então, eu vou planejar. Quantos dias para eu fazer? Qual modelo eu vou fazer? Qual tecido eu vou utilizar? Eu tenho a linha desse tecido? Eu sei quanto de tecido eu vou utilizar? Vou tirar aqui minhas medidas, vou fazer aqui a minha modelagem. Se planeje, faça tudo com antecedência. Não deixe assim um dia faltando para o seu evento na igreja, e aí você não fez nada, mas vai querer fazer em um dia. Você acha, para quem está iniciando, vai conseguir? Não vai, você vai errar, vai ficar nervosa, vai faltar a linha vai quebrar inúmeras vezes, a agulha vai quebrar, então você precisa se planejar com antecedência. Isso vai fazer com que o seu propósito seja alcançado com sucesso e você não fique desanimada nem frustrada. Penúltimo ponto. E esses dois eu acho de extrema importância. E antes de compartilhar com vocês, eu te convido a se inscrever no canal e curtir esse vídeo para que mais vídeos possam vir e compartilhe para que mais pessoas possam aprender mais sobre essas diquinhas de ouro do mundo da costura. Um ponto que eu acho de extrema importância: costurar com propósito. E aí a gente fala da importância que você dá ao ato de costurar. Quando eu comecei, foi algo que me motivou a começar a costurar, era a falta, a dificuldade que eu tinha de encontrar peças que me representassem, que respeitassem os meus valores e princípios. E isso me motivou a querer aprender a costurar. Então, quando a gente tem um propósito específico, vai ser mais fácil para a gente dar continuidade a essa habilidade. Então, quando você decide por que eu quero costurar, eu quero costurar porque eu não encontro peças modestas. Eu quero costurar porque eu quero economizar. Eu quero costurar porque daqui a algum tempo eu quero abrir a minha própria, eu quero ter a minha própria marca. Então, tenha um propósito, um objetivo em mente. Deixa eu colocar o neném. Ah, tá bom, desculpa. Pronto. Tá. Então, tenha um propósito, tenha um objetivo. Isso vai ser perfeito para te motivar, para te fazer, para não deixar você desistir. Então, tenha um propósito com a costura. E por último, e muito importante, que me fez muita falta no meu começo, é participar, se conectar com outras pessoas que estão começando nesse mundo da costura. No começo, eu procurei por pessoas que já sabiam costurar. Eu procurei para que elas pudessem me ajudar, me ensinar, me auxiliar. E, infelizmente, eu não tive apoio, né? A maioria dessas pessoas me negaram esse apoio. E eu me senti só nessa jornada. Foi o que me incentivou hoje a dar aula de modelagem e costura, para poder ser um apoio para vocês que estão começando. Então, o que eu sugiro no começo
procurar por pessoas que estão começando também, que estão iniciando essa jornada. Porque aí vocês juntas vão se incentivar, juntas vão aprender, juntas vão compartilhar uma com a outra suas criações, seus aprendizados. Então, quando a gente se conecta com outras pessoas, a gente tem mais incentivo. E quando a gente se conecta com pessoas que têm o mesmo propósito, que estão fazendo a mesma coisa, a gente tem incentivo e apoio. Então procure por comunidades online, grupo de amigas que querem aprender a costurar, que estão passando por isso, que têm essas mesmas dificuldades que vocês. Então procure por pessoas que estão iniciando essa jornada. No meu curso, a gente tem uma comunidade que diariamente as minhas alunas e a minha equipe e a gente compartilha as criações, do ateliê, as criações das meninas, a gente incentiva, a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre saúde, a gente aborda muitos assuntos que de certa forma vão motivar as meninas a continuarem, a persistirem. Então a jornada ela se torna muito mais leve e prazerosa. Então é isso, meninas, se você está começando hoje, ou vai começar daqui a alguns dias, nunca esqueça dessas diquinhas que eu deixei pra vocês, né? Eu sei que se eu tivesse seguido todas elas, a minha jornada teria sido muito mais leve, muito mais prazerosa. Então, meninas, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar aqui a opinião de vocês, o comentário de vocês aqui, qual a dica que você já tá seguindo, qual que você vai começar a seguir. Se inscrever no canal, compartilhar com alguma amiga que também quer entrar nesse incrível mundo da costura. E até a próxima. Tchau!